Beatriz Cerqueira e do deputado João Magalhães, e agradecendo à deputada Beatriz por já no primeiro momento em que o projeto chegou nessa casa, apresentar o requerimento e se disponibilizar a nos ajudar nessa nossa intenção de aprimorar o projeto. Foi muito importante porque a gente tem esse espaço, né, e aí consegue, de repente, ser ouvido naquilo que não fomos até agora. Eu vou dividir a minha fala, tenho obrigação, que aqui estou representando o Sejusmig, a primeira instância do Judiciário Mineiro, quase 12 mil servidores, ou seja, 80% da força de trabalho do Judiciário Mineiro, em duas falas. Em relação à unificação dos quadros, impecável. Palmas ao Tribunal de Justiça. Vem com demora, vem com atraso de anos. Nós sequer, primeira instância, e aqui não vai nenhuma crítica, ao contrário, que os companheiros da segunda instância, muitos e a maioria, nos apoiam nessa luta. Mas sequer nos foi permitido até então ser chamados nos projetos de plano de carreira de servidores do Poder Judiciário. O Sindicato Sejusmig reivindicava pelo menos isso. Plano de carreira de servidores do Poder Judiciário, como somos? Servidores de um único poder. E a assessoria técnica, os presidentes que passaram acataram isso e não aceitavam. Nós somos divididos até hoje em servidores da Justiça, da Secretaria do Tribunal de Justiça e servidores da Justiça de primeira instância. Nessa nomenclatura, servidores da Justiça do Poder Judiciário, nós não conseguimos avançar até hoje. Por isso, em relação à unificação, nós não nos preocupamos que ela seja acelerada, nós não queremos que ela seja arquivada como foi em 2007 e nem que ela seja arquivada como foi em 2013, arquivada em relação à primeira instância. Por quê? Porque ela vem fazer justiça que a gente vem cobrando há anos, porque ela vem cumprir determinação do CNJ, não é da resolução 219 de 2016, ela vem por uma decisão do CNJ num procedimento administrativo em 2013. Já teve um projeto aqui na casa tratando disso que restou arquivado porque era final de legislatura. Então, o que nós, em relação à primeira instância, e é importante deixar isso claro para os deputados, e é importante deixar claro para a categoria toda nós, é o que nós sempre pleiteamos. Então, nós não vamos nos posicionar contra a unificação. A unificação é trazer justiça, a unificação é tratar de forma iguais os iguais. Somos todos servidores do Poder Judiciário Mineiro e é assim que a gente vem tentando ser tratado até hoje e não é. E agora vem essa determinação do CNJ, vem então a atual administração, encaminha o projeto ao Tribunal, ao Legislativo Mineiro e nós, então, em relação a esta questão, por termos sido o tempo inteiro tratorados e não ouvidos, nós vimos trazer, sim, a unificação, ela traz justiça aos trabalhadores da primeira instância. Ponto. Então, a gente vai conversar com a nossa categoria, já explicamos aos deputados porque é que nós não somos contra a unificação e não pretendemos a paralisação do projeto em relação a isso. Agora, outras questões que foram abordadas e que são de tamanha importância, é que se o projeto falar só da unificação, uma coisa, ok? Mas o projeto precisa tratar de outras questões. Precisa. Não porque ele traz retrocesso. Aí, companheiro, só me pergunta, no caso da primeira instância, ele traz até avanços. Porque, por exemplo, a classe A da primeira instância, a gente acabou de ter uma reunião esse final de semana, sempre foi aquela máquina de frango assado, que o cachorro fica parado assistindo, rodando frango, porque ela é inacessível à primeira instância. 5% dos cargos da primeira instância sempre ficaram represados para eventuais promoções verticais, às quais os servidores da primeira instância não têm acesso, porque nós temos num quadro de mais de 12 mil servidores, 7 apostilados. Então, represaram a vida inteira 5 mil cargos da primeira instância na classe A, que nos é inacessível. Então, hoje, subir 5% na classe B, da primeira instância, no caso do projeto, que hoje, em lei, a primeira instância tem 15%, quando passa para 20%, de certa forma, você melhora a B e a C. Tá, isso resolve o problema? Não. Aí é que a gente precisa explicar para esse legislativo o que está acontecendo. Independente se o legislativo e se o Tribunal de Justiça não tiver, nesse momento, a sensibilidade de ouvir seus servidores, se não tiver, nesse momento, independente da aprovação do PL 1022, a carreira dos servidores do Judiciário Mineiro está acabada. No edital de 2019, acabam-se as vagas.
E aí o que a gente fala sobre a questão do limite do percentual, porque ele já existe na primeira instância. Ele não existe na segunda instância, ele é utilizado na prática pelas administrações do tribunal como forma de promover uma isonomia. Mas digamos assim, então ele é a bem da vontade da administração. Hoje, se uma administração do Tribunal de Justiça chegar e disser, eu vou promover percentuais diferentes, eu vou promover um número maior de servidores da segunda instância, ele pode fazê-lo, porque ele não está amarrado, engessado em lei. É uma decisão administrativa do tribunal aplicar na segunda instância os mesmos percentuais que a lei aplica na primeira instância. Então, a gente precisa retirar. E aí vem o Tribunal de Justiça, de uma forma completamente equivocada e errada, lá no PL que tramitou aqui, que eu disse, de 2013, e o Tribunal de Justiça chegou, então o desembargador Herculano chegou a encaminhar, a aprovar ele, um projeto que retirava o limite de classe da primeira instância. Porque nós não estamos aqui querendo prejudicar a carreira de ninguém. Impor limites para a segunda instância é um equívoco muito grande. É tentar nivelar por baixo e acabar, uma forma de justificar que eu acabei com a carreira da primeira, mas também acabei com a da segunda, e não é isso que nós estamos pleiteando. E nós, então, vimos apresentar um projeto, uma proposta de modificação, para aperfeiçoar o projeto, que é retirada do limite. E essa retirada do limite, ao contrário de qualquer preocupação que o Tribunal de Justiça possa estar manifestando, não provoca gasto para o Tribunal de Justiça. Porque, se fosse assim, está aqui o Wagner, está aqui o companheiro Emes que pode confirmar, se for assim, então vamos exigir o Tribunal de Justiça hoje que promova 100% dos aptos das vagas que já existem. Por que as vagas que estão hoje, que existem hoje, as poucas vagas, não são providas? O tribunal não disponibiliza, não aponta em edital 100%, porque ele utiliza o critério orçamento. O Tribunal de Justiça, com a retirada do limite de vagas, isso tem que ficar registrado, não vai ser obrigado a promover 100% dos atos. Continua um dispositivo que ele vai ter que respeitar, queira nós, servidores ou não, queira a administração pública ou não, o dispositivo orçamentário. A lei de responsabilidade fiscal, que inclusive é uma lei complementar, a nossa lei do plano de carreiras não vai se sobrepor a ela. O administrador público não vai poder deixar de cumprir os limites orçamentários. Então, quando se coloca como a única justificativa do Tribunal de Justiça a preocupação com gastos, essa preocupação com gastos, o Tribunal de Justiça sabe que não precisa ter. Do contrário, o Tribunal de Justiça, que já tem aí, então, esse limite, teria que estar vindo promovendo 100% dos atos. E tem colegas nossos participando de 3, 4 promoções verticais, ficando classificado fora do número de vagas, porque o tribunal limita ao orçamento e vai poder continuar limitando. Isso é que é importante. Nós precisamos que o desembargador Nelson Messia, os desembargadores do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, nos ouçam. Se é que tem essa dúvida, se é essa dúvida, nós já demonstramos, e o próprio Tribunal de Justiça já demonstrou na prática, que isso não vai acontecer simplesmente por se tirar o limite de vagas do projeto de lei. Não vai acontecer, porque senão, desde 2016, que a segunda instância não tem em lei limite, o Tribunal de Justiça deveria estar promovendo 100% dos atos. Se estão dizendo que retirar limite de lei assegura a promoção de 100% de atos, por que é que desde 2016, que em lei, não estou dizendo que não é aplicado o percentual, mas que em lei não existe esse engessamento, o tribunal não promove 100%? É porque ele não é obrigado. Então a gente tem que ter essa clareza de que esse obstáculo de que o Poder Legislativo estaria com uma emenda impondo gasto ao Tribunal de Justiça não procede, porque permanece no próprio projeto de lei o dispositivo que fala que os gastos dessa lei estão sujeitos aos limites orçamentários, da Lei de Responsabilidade Fiscal 101, a disponibilidade orçamentária do Tribunal de Justiça, nada disso sai. Então, não existe esse fantasma do gasto automático. Segundo, o companheiro Emerson falou muito bem, não existe na lei hoje está em resolução, as especialidades do oficial de justiça, do comissário da infância. Mas se a gente está com um projeto de lei movendo o legislativo mineiro,
E se a administração do Tribunal de Justiça tiver uma boa vontade com seus servidores, nós não estamos pedindo aqui, olha, nada que cause custo, nada que aumente gasto, nada que cause prejuízo. Aí, para a segurança desses trabalhadores oficiais de justiça, o que está se pedindo é simplesmente para o que está hoje em resolução e para a lei. Por quê? Porque se está assistindo em outros estados da federação a extinção do cargo. Então, se nossa administração quer ser diferente, que ela haja diferente, ela venha em Minas Gerais e faça um trabalho diferente. Especialidade oficial judiciário, especialidade oficial de justiça, oficial judiciário, especialidade comissário da infância. Aquilo que já é em resolução pode ser trazido da lei para a lei, já que a própria administração diz que não tem interesse em prejudicar esses servidores. Então, qual o problema? Nós estamos falando aqui nas vésperas de uma semana de conciliação. Qual o problema se abrir a essas propostas de seus servidores que sequer causam um prejuízo financeiro, um problema para a administração? Eu acho que é algo que eu espero que o tribunal, o presidente, os outros desembargadores que não puderam comparecer, agradeço a presença do nosso colega Renato Cardoso, né, de vir nos representar e representando a administração e conhecendo isso. Mas é importante que eles ouçam para perceber, porque sempre que servidor se reúne, sindicato se reúne, dá a impressão que é para dar pressão na administração para gastar. E não é isso. Nós estamos pedindo tranquilidade, valorização, respeito, só isso. Não estamos impondo aumento automático. Estamos pedindo respeito ali aos aprovados no concurso público. Se não tem problema, se o tribunal, porque para nós, seja os MIG, tá? Eu me dirijo agora aos aprovados no concurso, e nós vamos brigar por isso, não há prejuízo. Tem que tomar posse a turma que fica. Por quê? Porque não está extinguindo o cargo de oficial de apoio e oficial judiciário. Está se dando nova nomenclatura. Então, quem passou para esse cargo tem direito legal, e nós vamos brigar por isso, de tomar posse. Agora, se tranquiliza os aprovados, qual o problema? Eu tenho certeza que o deputado João Magalhães, a deputada Beatriz Cerqueira, com o maior prazer e tranquilidade em tranquilizar os aprovados, faria uma emenda. Os atuais servidores aprovados em concurso público ficam garantidos, mesmo com a transformação do cargo. Isso é importante. Se não é interesse da administração, né, deixar de honrar a posse dos aprovados. Qual o problema, então? Então, isso que a gente traz, repito, o aplauso à unificação que nosso modo de ver vem com atraso de anos. Vem lá no engavetamento do projeto chamado Redesenho da Primeira Instância. Então, a gente reconhece a importância do encaminhamento de um projeto unificando as duas instâncias, tratando com a igualdade. Mas apresentamos como proposta e pedimos ao Tribunal de Justiça que na semana que antecede a conciliação, ouça os seus servidores, ouça os seus futuros servidores. E faça, porque a gente sabe que se não tiver, gente, digamos assim, um acordo, né, uma conversa com a Assembleia Legislativa, a gente pode ganhar e não levar, porque pode aí haver uma discussão sobre vício de origem, né? Então, nós não queremos isso. Nós queremos que a nossa casa, nosso Poder Judiciário, porque sem o servidor não há justiça, nos ouça. Nós estamos fazendo propostas, né? Então, quais são as propostas? Retirada do percentual de leis, né, de vagas para fins de promoção vertical para as duas instâncias. E o Tribunal de Justiça continua no controle orçamentário, óbvio, que é o orçamento que a lei de responsabilidade permite gastar. 2, que permita para tranquilizar os servidores, para realmente evitar o que aconteceu em Tocantins, aconteceu no Paraná, que foi apresentado pelos oficiais de justiça, mas há outros riscos futuros, as outras especialidades, que o que já é praticado hoje, que é a especialidade em resolução, venha para a lei. Tranquilo, sem problema. E a garantia para tranquilizar os aprovados no concurso, que mesmo com essas mudanças, as vagas que surgirem, né, e que já existem no curso do projeto, sejam por eles ocupadas. Essas são as propostas que o SEJUSMIG já deixa de pronto, encaminhadas na mesa, e espero que o Tribunal de Justiça reconheça que não são problema para o Tribunal, que é o contrário. Tranquilizam, e quando tranquiliza, valoriza seus servidores. Nós estamos com um índice alto de adoecimento no Judiciário Mineiro, pelo alto índice de processos em andamento. Nós temos problema de comarcas sem
condições de trabalho. Nós temos já, é uma diferenciação que também nós não estamos tratando agora. Mas vejam bem, quando eu falo da unificação, e a gente vem acompanhando, a gente tem até hoje uma situação em que nem isso nós estamos tratando aqui agora, porque a gente reconhece que o projeto agora não pode causar aumento. Então, para a gente viabilizar, existem questões, por exemplo, do assessor de juiz receber PJ 51 e o assessor de desembargador receber PJ 77. Nós temos juiz, a coordenador de comissariado, que recebe PJ 42. É quase que uma punição colocar alguém para coordenar o comissariado, que são mais de 350 pessoas. Mas nem isso nós vimos aqui, nós estamos discutindo a manutenção dos cargos e vamos continuar discutindo a valorização e a igualdade, que começa pela unificação. Mas essas outras propostas, nós entendemos que é possível o tribunal, nesse momento, e aqui, em nome da conciliação, que se é apregoada no país, no Tribunal de Justiça de Minas Gerais, para que a sociedade concilie, nós estamos pedindo, nos escute o Tribunal de Justiça, concilie com seus servidores em algo que é tão capaz de ser, né, colocado em prática e que não causa nenhum problema para o tribunal e com certeza vai fazer com que seus servidores fiquem mais tranquilos e que também os aprovados em concurso público. Agradeço o espaço da mesa, agradeço, né, aos companheiros e que a gente permaneça nessa luta, porque é uma luta justa e não é uma luta impossível. Nós não estamos fazendo nada impossível. É isso que a gente quer deixar bem claro aqui hoje e que o nosso colega leve ao desembargador, presidente Nelson Cias, e que também, os desembargadores estiverem nos ouvindo, consigam perceber isso, se abram para perceber que a nossa proposta é de justiça e não causa impacto orçamentário, não causa nenhum prejuízo ao Tribunal de Justiça. Obrigada, Chico.